A briga dos handhelds ainda continua bem apertada, com o Steam Deck eu diria que na frente, mas com os demais handhelds, principalmente o Windows, aumentando em quantidade. E agora a gente tem um novo candidato que você talvez não conheça, o ROG Ally. Ok, não é exatamente um novo candidato, mas é uma nova versão do ROG Ally, o ROG Ally X. E claro, a mudança mais evidente está na sua cara, é um ROG Ally na cor preta. E é só isso? Não, essa é a mudança mais evidente. Mas tem outras coisas que você simplesmente não vai conseguir ver. E eu vou precisar contar para vocês algumas mudanças muito boas e outras mudanças que realmente vai ser difícil você conseguir localizar, mas eu encontrei todas elas aqui. Salva de palma aqui pro profissional. Você consegue a versão do Windows original no seu PC com 25% de desconto. É só fazer o seguinte, escolha entre o Windows 10 ou o Windows 11 nos links que estão na descrição para acessar o site da GVGMall e faça o login. Logo depois, coloca o cupom UNLOCK para ganhar o desconto. Envie o pedido, escolhe como vai pagar e pronto. Agora é só você ir no seu e-mail, copiar a chave que você recebeu, digitar aí no seu sistema ativação ou activation, se tiver em inglês, cola a chave e tá ativado o seu Windows. E eu tenho uma dica extra, com o mesmo cupom UNLOCK você também consegue um desconto no pacote Office, além de moedas, itens e cartões de jogo. Confere lá no site da GVGMall, os links estão na descrição desse vídeo. Eu sei o que você tá pensando, eu já vi essa mudança, Steam Deck agora OLED, então é óbvio, né, que a primeira coisa que eles mudaram foi a tela, essa tela maravilhosa OLED. Curtiu a tela OLED? Você tá falando sério? Que bom, porque ela não é uma tela OLED, ela continua sendo a mesma tela, uma tela 120 Hz Full HD. A Asus não sentiu necessidade de mudar a tela, realmente a tela do ROG Ally é muito boa, ainda continua sendo uma tela superior ao Steam Deck original, mas não é uma tela OLED. E aí eu sei o que você está pensando, eles mudaram então o processador. Não, continua sendo o Z1 Extreme que a gente já conhece, mas sim, teve mudança importante de hardware. Nós temos agora mais memória, agora são 24 GB de memória LPDDR5X com um clock mais alto. Não é uma mudança de fato no hardware, no processador, mas influencia diretamente no gráfico integrado. Para quem não sabe, tem uma APU aqui dentro. E assim como acontece nos desktops, os handhelds sofrem bastante com a questão da memória, a largura de banda. A LPDDR5X tem uma largura de banda maior e agora com uma quantidade maior a gente não deve ter nenhum problema para o compartilhamento de memória. Essa é a memória total do sistema, aquilo que você vai ter disponível para rodar os jogos e também para você utilizar como VRAM, como memória gráfica. Isso com certeza já deve trazer uma melhoria, talvez não tanto na performance, na quantidade de FPS, mas na estabilidade do FPS. Ou seja, você deve ter mínimas mais estáveis. E claro, tudo isso é muito legal, muito bacana, mas de nada adianta se você não mudou o processador, como é que você vai conseguir mais eficiência? Bom, tem alguns pontos de eficiência que melhoraram aqui no ROG Ally X, e um deles, que não está ligado diretamente ao processador, consumir menos, já que é o mesmo processador, é você pelo menos ter mais bateria. Essa é uma das grandes reclamações do ROG Ally, e a Asus diz que ouviu todo o feedback. Na verdade, boa parte das mudanças aqui veio do feedback da comunidade. A mudança importante aqui é que a bateria tem agora só o dobro, são 80 watts-hora, então a gente tem finalmente uma boa durabilidade de bateria, e claro, isso deve ser o suficiente para você conseguir rodar jogos mais pesados por um período mais prolongado de tempo. Eu não diria que é exatamente o dobro, não é esse o cálculo, mas com certeza tem uma durabilidade muito maior, o que faz sentido num dispositivo que é móvel. Então esse era um ponto de grande crítico no ROG Ally que eles mudaram, mas não foi o único. Nós tínhamos problemas também com o D-pad, então tinha um movimento que agora eles mudaram, e segundo eles é bem mais preciso o D-pad, e nós tivemos aqui também nos direcionais. Tivemos alguns problemas na primeira geração, inclusive algumas unidades tiveram que trocar o direcional, e agora a Asus trouxe uma versão ainda mais estável, ou seja, uma versão de maior qualidade, onde segundo eles vai ter uma durabilidade maior, onde você não vai ter a dificuldade de trocar por um mais confiável ou precisar acionar um RMA por conta do direcional. Eles também fizeram algumas mudanças sutis na posição aqui, onde está o D-pad, o direcional e os botões, e algumas outras alterações em relação à ergonomia. A gente tem uma pegada diferente, existe uma textura aqui agora, né? E a gente tem uma mudança aqui também como o design é feito para a pegada do ROG Ally. É uma mudança sutil, mas você consegue perceber, e principalmente esse grip ajuda bastante. Outra mudança que fica talvez mais evidente para quem já teve, mas para quem não teve, fica difícil notar, é esse botão, que no ROG Ally ele é bem maior. Eu confesso que usando os handhelds eu tive bastante dificuldade com isso, porque é uma coisa que você acaba apertando direto. E aqui no ROG Ally X ficou numa posição boa, ela ainda é acessível, mas ela não atrapalha na hora de você jogar, principalmente se você não está usando esses botões de macro. Eles melhoraram também a questão da compatibilidade com os jogos, inclusive com uma interface nova, e agora a gente tem uma interface muito mais clean, muito mais bonita e muito mais completa. A gente tem as plataformas aqui, na verdade lembra bastante o Steam Deck, mas eu diria que está até um pouco mais bonito do que o que a gente vê no Steam Deck. O importante é que eles otimizaram
otimizaram a experiência no Windows. Ainda continua sendo um dispositivo Windows, mas segundo eles está muito mais fluida a experiência, o que era realmente um ponto de atrito para quem estava entrando nos handhelds. O Steam Deck ele é mais convidativo nesse sentido, mas agora o ROG Ally promete trazer uma experiência bem mais tranquila. Obviamente, com o dobro de bateria, você deve pensar, ficou mais pesado, e era uma das vantagens do ROG Ally. Ele é um dispositivo mais leve do que o Steam Deck e ele é mais portátil, que faz sentido para um portátil. Mas não, na verdade ele não aumentou o peso. Na verdade, o peso dele é só um pouquinho acima do ROG Ally, mesmo com o dobro da bateria. Isso porque eles fizeram alterações internas na parte de dissipação, que, segundo eles, ainda está mais eficiente. Então a gente consegue ter aqui um fluxo de ar maior, um nível de ruído praticamente na mesma coisa, e a gente tem aqui uma construção completamente diferente. Eles mudaram todos os componentes aqui para poder caber a bateria e ainda assim conseguir mais eficiência. Um dos pontos que fica bem evidentes aqui é justamente na parte da dissipação. Então a gente tem duas saídas e tem uma saída adicional aqui em cima. Então eles têm fãs menores, porém mais eficientes, e a gente tem uma saída adicional. Segundo eles, isso aqui torna o painel até 6 graus mais frio do que o ROG Ally na versão anterior. A gente teve a polêmica envolvendo os cartões de memória derretendo, o cartão de memória gate. Mas segundo a ASUS não era esse o problema, e se você perguntar para eles nem era um problema. Nada aconteceu, tudo estava funcionando perfeitamente. Outra coisa que a gente ganhou são as portas USB tipo C. A gente tem duas portas USB tipo C agora, muito obrigado ASUS, e uma delas é Thunderbolt 4, o que significa que você não precisa mais daquela dock proprietária para você conseguir colocar uma GPU externa no seu ROG Ally. Isso é maravilhoso, principalmente para quem quer mais performance. Isso aqui dá para você usar como um PC portátil, você pode carregar para todo lado, jogar na rua, chegar em casa, ligar num dock, colocar uma placa de vídeo e continuar sendo um PC. Você pode trabalhar, jogar. Isso foi realmente um grande avanço, mas também é uma péssima notícia para quem comprou um ROG Ally e principalmente quem comprou a dock, que agora você só pode usar para 2 dispositivos no mundo, e um deles definitivamente não vai mais existir, que é o ROG Ally. Que pena! O ROG Ally, evidentemente, em algum momento ele vai embora, né? E a gente vai ficar só com o ROG Ally X, ou talvez com uma versão mais barata, com o Z1, sem ser o Z1 Extreme. Se você comprou essa dock, meus parabéns, você tem uma peça da história. Talvez você possa futuramente vender de volta para a ASUS, eu não sei, mas ele só vai funcionar em 2 dispositivos, no tablet gamer e no ROG Ally da versão anterior. Também tem outro ponto que, bom, quem tem um handheld em si sofre, de repente você quer aumentar o armazenamento. Pois é, a ASUS pensou nisso, e agora você não precisa mais daquele infeliz SSD com formato menor. Agora você pode usar o formato completo 2280, aquele SSD NVMe padrão. Sim, vários dispositivos têm esse problema, o Steam Deck tem esse problema, e agora a ASUS mudou o design aqui dentro para você conseguir colocar facilmente e expandir o armazenamento, que inclusive agora o padrão é 1 TB. A gente saiu de 512 para 1 TB. Se você quiser aumentar, fica bem mais fácil, não precisa de nenhum adaptador, nenhuma gambiarra, nada. É só abrir e colocar um SSD novo. E essas são as novidades do ROG Ally X. Eu sei, tem algumas coisas que visualmente parecem ser o mesmo, mas na verdade não é. Apesar de não ter um novo hardware em si, ele teve mudanças bem importantes que vão afetar a experiência, vão afetar a performance e principalmente a portabilidade e a duração da bateria. Enquanto a gente grava esse vídeo, ele já está disponível, você vai poder comprar ele por R$ 799, ou se você quiser comprar um mais baratinho, você ainda pode comprar o ROG Ally original, porque ele ainda vai estar disponível. E apesar das melhorias que a gente tem no ROG Ally X, o ROG Ally ainda é um dispositivo bem capaz e talvez seja uma alternativa interessante, principalmente para você que está querendo ingressar nesse mundo ou ter um dispositivo portátil. Lembrando que ele, óbvio, é um handheld, mas ainda pode ser um PC portátil. A gente vai trazer mais novidades aqui da Computex. A gente talvez traga para vocês um vídeo do ROG Ally X, se vocês se interessaram, deixem aí nos comentários, digam se vocês querem ver testes dele, quais novidades vocês curtiram, se vocês estão felizes com as alterações da ASUS. Aproveita, deixa um like, se inscreve no canal e clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos. Eu vou ficando por aqui, valeu, falou! E até a próxima. Ladrão!